Então, agora queria chamar o nosso palestrante, Jefferson Medeiros de Almeida, diretor da IASAT. Bom, primeiramente, obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, comandante Leite, comandante Joel, muitíssimo obrigado. Um prazer enorme revê-lo. Estava trocando alguns e-mails com o senhor, sem saber que se tratava do meu querido professor Joel Medeiros. Foi meu professor na Faculdade de Engenharia da Universidade do Estado. É muito bom revê-lo e ter a oportunidade de conversar com os senhores hoje. Bom, o Mauro tocou num ponto interessante, que foi a revolução que está acontecendo no mercado de satélite. Quando eu entrei nesse mercado há 15 anos atrás, o cenário era completamente diferente, e hoje a gente tem um cenário em que algumas operadoras de satélite, como é o caso da operadora para a qual eu trabalho, que é a IASAT, tomaram a decisão de atuar de forma verticalizada, ou seja, de além de ser o operador de satélite, também se tornar um prestador de serviço. Isso foi uma demanda que surgiu do próprio mercado e que algumas operadoras tomaram a decisão de ir nesse sentido. A IASAT, que é a empresa para a qual eu trabalho, foi uma delas. Terminando não me apresentando, meu nome é Jefferson Almeida, eu sou diretor de vendas da IASAT e, bom, vou compartilhar um pouquinho dessa história com vocês. Assim que eu aprender a usar isso aqui. Opa. Bom, o painel é um painel, a solicitação foi que fosse feita um painel de banda larga via satélite. Sendo esse painel no clube militar, a tentação a falar de aplicações militares é grande. Então, eu me contive ao texto do comandante Joel na hora de preparar a apresentação, que é compartilhar com vocês como a banda larga via satélite pode sim também ser usada por órgãos militares, por órgãos de marinha, mas que estejam em terra, que estejam em solo, que não sejam necessariamente navios, embarcações, etc. Então, eu aproveitei o gancho do comandante Joel numa publicação aqui do Clube Naval para preparar essa apresentação sobre banda larga via satélite. Acho que é melhor você ir por aí, eu não estou conseguindo. Bom, um ponto interessante sobre a internet é que a expectativa é que a internet brevemente seja como a eletricidade. É algo que você vai usar, vai estar disponível e você não vai nem perceber. Hoje, quando você entra no restaurante, você não se pergunta por que a luz está acesa, quem foi que acendeu ou como faz para acender a luz. Mas a gente ainda pergunta qual é a senha de internet. Isso vai mudar em breve. Em breve a gente vai entrar e vai estar automaticamente conectado. Mas para isso surge um velho dilema, do que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha. Primeiro vem as necessidades do consumidor, né? Que quer usar múltiplos dispositivos, ele tem seus desejos de capacidade, ele tem suas aspirações de processamento nos equipamentos, né? Como a gente viu agora há pouco no computador, processamento é um tema importante. E do outro lado você tem a tecnologia, com sua infraestrutura de rede, sua largura de banda, sua necessidade de processamento e seu custo de armazenagem. Colocar essa tecnologia disponível ao consumidor tem um custo, tem um preço. Né? E quando nós olhamos para o nosso país, quando nós olhamos para o Brasil pela média, nós temos uma visão um tanto quanto distorcida. A gente vê que metade dos domicílios do país, cerca de metade, estão cobertos por banda larga residencial. Enquanto que a outra metade, 53% dos domicílios, eles continuam sem banda larga residencial. E a gente está falando aqui de um total de domicílios de 67 milhões de domicílios, dos quais 31 tem banda larga residencial e 36 não tem banda larga residencial. Mas essa média, ela engana bastante. Por favor. Que quando a gente faz a separação por cidades, a gente se dá conta que a gente tem cerca de 288 cidades, que são as grandes cidades, em que você tem uma alta competição, então você tem uma alta oferta de banda larga, e do outro lado, você tem 5.300 cidades brasileiras
que estão fora dos grandes centros, onde você tem baixa competição. Então, nas 288 cidades, a gente tem 34 milhões de domicílios. E nas outras 5.300 cidades, a gente tem 33 milhões de domicílios. Então, é uma divisão completamente desbalanceada, quando a gente vê os grandes centros e fora dos grandes centros. Nas 288 cidades dos grandes centros, a taxa de penetração da banda larga é de 71%. A gente está falando aqui de uma taxa de penetração europeia. Enquanto que nas outras 5.300 cidades, a taxa de penetração não passa dos 18%. Além disso, nas 288 cidades onde você tem alta competição, a taxa média é acima de 5 megabits. Enquanto que do outro lado, nas 5.300 cidades onde você tem baixa competição, a taxa média é abaixo dos 5 megabits. Então, a nossa realidade é de vários Brasis em um mesmo país. Quando a gente vê quando a gente olha para o gráfico de cima, acho que acabou a bateria. Quando a gente olha para o gráfico de cima, o que a gente vê é uma grande penetração de banda larga, da ordem de 79%, no Distrito Federal. E esse número vai caindo, estado a estado, até chegarmos a apenas 11% no Maranhão. Além disso, se você traçar no gráfico de baixo um percentual de penetração por velocidade, o que a gente encontra é que no Distrito Federal, 45%, que é ali o azulzinho, são enlaces acima de 12 megabits residenciais. E do outro lado, no Maranhão, a gente tem 44% dos enlaces abaixo de 2 megabits. Então, é uma situação totalmente distorcida quando você faz essa distribuição estado a estado do país. Quando, de um lado, no Distrito Federal, você tem essa penetração que eu citei de 79%, e do outro lado, lá no Maranhão, você não passa dos 11%. E mesmo quando você olha para o miolo do gráfico, para os estados ali que estão no meio do gráfico, ainda assim a situação não é boa. A gente vê que em Minas, 37% é o que a gente consegue chegar de penetração dos domicílios de banda larga, e ali bem na mesma linha, a gente tem a Bahia com 17%. Então, o desafio é grande, o país é gigantesco, e é nesse cenário que a gente consegue ter uma atuação bem produtiva e bem necessária dos serviços por satélite. Tá? Esse é um gráfico que mostra como o serviço por satélite ele desenvolveu nos últimos anos. A gente vem dos satélites de banda C e KU, que são os satélites tradicionais, que a gente tinha de 1 a 3 GB de capacidade por artefato, por satélite. Surge uma primeira geração de banda KA, com 10 a 30 GB de capacidade, um salto já significativo, 10 vezes mais. Uma segunda geração, que já traz equipamentos de 40 a 160 GB. E a gente terá em breve, sobre o país, uma terceira geração, já falando de satélites de 500 GB ou mais. Então, é um salto significativo de capacidade que permite uma redução considerável do valor do enlace e uma disponibilidade de oferta ao mercado brasileiro. Se a gente olhar o que aconteceu recentemente com a entrada da oferta de banda larga residencial aqui no Brasil, via satélite, banda larga residencial via satélite aqui no Brasil, a gente chega a esse gráfico, que é um gráfico da Anatel, que mostra o crescimento dos acessos satélite no período de 2016 a 2018. A gente vinha com crescimento vegetativo da ordem de 60 a 70 mil terminais até 2017, tá? Esse crescimento, esse número, né, de 70 mil terminais eram basicamente terminais de uso corporativo, e ali, em 2017, a gente tem a entrada do primeiro serviço
primeira oferta, né, de um serviço de acesso à internet residencial por satélite. E logo assim que esse serviço entra no mercado brasileiro, a gente dá um salto. Pula ali de 70 mil acessos para cerca de 860 mil acessos. A gente dobra rapidamente o número de acessos. Então, a indústria de satélite levou cerca de 20 anos, talvez 30, para chegar a 70 mil acessos, né, cadastrados na Anatel, e, de repente, ela salta de 70 mil para 160 mil em questão de meses, com a entrada em operação do primeiro serviço, primeira oferta de serviço de internet residencial por satélite. Tá? A nossa expectativa é que esse salto vá ocorrer novamente em breve. A Iasat está entrando agora com seu serviço em operação, a gente está agora com o nosso serviço de varejo no que a gente chama de alpha teste, e a gente em breve vai estar com esse serviço disponível. Então é bem provável que nos próximos meses tenhamos um outro salto parecido com esse. Bom, e quem é a Iasat? A Iasat é uma operadora de satélite que está sediada nos Emirados Árabes Unidos, em Abu Dhabi especificamente. Nós viemos para o Brasil em 2014 e em 2015 nós ganhamos uma licitação da Anatel para ocupar uma posição orbital brasileira. Então hoje nós somos uma operadora brasileira, operadora nacional, com uma posição orbital brasileira, gateways instaladas aqui no Brasil, centro de controle aqui no Brasil, e hoje temos 5 satélites em operação, sendo que um deles tem essa cobertura que eu comentei com vocês aqui no Brasil. Bom, no mundo, a Iasat ela tem basicamente 4 tipos de atendimento. O primeiro deles é para governo. A Iasat é o parceiro de primeira ordem das Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos. Eu achei importante trazer essa mensagem aqui, que muito embora nós tenhamos esse DNA de prestador de serviço, nós temos também um outro braço de atendimento a Forças Armadas. A gente atua com internet banda larga hoje na África e Oriente Médio. Como eu falei, vamos iniciar em breve a operação aqui no Brasil. Temos serviços de TV por assinatura, a África subsaariana e Oriente Médio, além de prestar serviços corporativos também nessa região, basicamente a África e Oriente Médio. Recentemente, a Iasat adquiriu a Thuraya, que é uma operadora de satélite que opera exclusivamente satélites em banda L. Essa mancha azul é a cobertura da Thuraya no mundo, usando satélites próprios. Tá? Além dessa mancha em banda L, nós temos também uma cobertura sobre os Estados Unidos, usando um satélite alugado por nós. E em banda L, tipicamente, a gente oferece serviços marítimos. Tá? Bom, voltando aqui para o Brasil. Aqui no Brasil, como eu disse, nós temos um satélite, é o ALIA-3, está posicionado a 20 graus oeste. Nessa posição ele permite uma ampla cobertura aqui no Brasil, além de atender a África. E com essa cobertura, a gente chega a 95% da população brasileira, atendendo a mais de 5 mil municípios. Tá? Isso é o suficiente para que a gente alcance cerca de 60 milhões de lares aqui no Brasil. E esse gráfico, ele para mim é revelador, que ele faz a distribuição da população pelas cidades brasileiras. Então, se a gente olhar lá as 2 linhas finais, que eu acho que são as linhas críticas, quando a gente fala de atendimento, de áreas ou não servidas ou mal servidas por conexão de internet, se a gente olha as 2 últimas linhas, a gente tem 746 cidades que tem entre 30 e 100 mil habitantes, que a gente consegue cobrir com o nosso satélite. E na última linha, a gente tem cerca de 4 mil cidades com menos de 30 mil habitantes, que a gente também cobre com o nosso satélite. A gente está falando ali de uma população total de cerca de 84 milhões de brasileiros, que estão nesses grupos de chamadas pequenas cidades. Bom, como eu falei, o satélite ALIA-3 está em órbita.
as gateways, elas estão localizadas aqui no Brasil, em Hortolândia e Jaguariúna. Na verdade, são duas gateways que elas trabalham no conceito de hot standby. Então, uma fica operacional, a outra fica lá paradinha, caso haja alguma necessidade. O sistema é todo chaveado para a segunda gateway para garantir o máximo de disponibilidade possível. Essas são algumas fotos da construção da antena lá em Jaguariúna e Hortolândia. E no próximo slide tem uma sequência de eventos aí que mostra um pouquinho dessa história, que é a construção lá em Hortolândia. Essa é a antena já montada, 13 metros. Esse é o data center, que fica também em Hortolândia, ali em São Paulo, próximo a Campinas. E essa é a gateway de hot standby, que fica em Jaguariúna. O sistema ele é todo redundante, de cima a baixo, e além disso, a gente tem as duas antenas atuando aí em diversidade de site. Tá? Bom, e qual é o papel da IASAT aqui no Brasil? Nosso posicionamento é ter uma ampla pisada aqui no Brasil, cobrindo 95%, mais de 95% da população em mais de 5 mil municípios. A banda larga que a gente vai oferecer ao cliente final, ela vai vir já com o Wi-Fi incluso, né, para que o cliente tenha a facilidade de entrar na sua residência e já estar conectado. Tá? E a gente vai ter presença local em cada uma das cidades através de parceiros. A gente usa o mesmo modelo de venda e distribuição do serviço de TV por assinatura. Essa é a modelagem que melhor se encaixou no mercado de internet por satélite. Os benefícios sociais são o desenvolvimento do comércio local e geração de emprego, né, a modernização e fomento do agronegócio, que é fundamental para o Brasil. Conectividade, permite conectividade para escolas públicas, além de conectividade para órgãos de governo, tanto civis quanto militares. Tá? E aqui é só uma informação, tem um estudo do Banco Mundial que mostra que o aumento de 10% na penetração de banda larga permite um crescimento em média de 1% do PIB, e que esse número pode ser maior para países em desenvolvimento. Então, acho que isso ajuda a reforçar a necessidade de se levar esse tipo de acesso a todos os locais do Brasil. E eu acho que a conectividade por satélite, ela facilita bastante essa operação. O serviço já está disponível, com mais de uma empresa aqui no Brasil, está numa fase de ampla divulgação, de amplo conhecimento. O mais importante hoje, talvez, seja as pessoas conhecerem, saberem que existe a possibilidade de acesso à internet via satélite residencial, num preço que, se ainda não é o que nós queremos, como o Mauro citou, ele já é muito, 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 muito abaixo do que já foi o dia. A gente reconhece que tem ainda algo mais a ser feito, mas hoje é totalmente factível para uma parcela considerável da nossa população. Se a gente conseguisse, de alguma forma, crédito de imposto para que isso fosse levado a outras parcelas da população, seria totalmente factível. Hoje, de uma fatura de um acesso à internet via satélite que chega na casa do cliente, chega de cerca de 40% é imposto, é taxação. Então, se isso de alguma forma fosse possível para alavancar, para que chegasse a um número maior de residências, creio que seria produtivo para o país como um todo. Comandante Leite, como eu prometi, rápido. Obrigado.